turno, que é justamente o que pode acontecer, o que está mais provável de acontecer, que é Flávio Bolsonaro e Lula. Bom, o Lula está representado com a cor vermelha aí, e ele segue na frente de Flávio Bolsonaro. E a gente consegue ver que no resultado de segundo turno, mesmo com o Flávio caindo, né, ele está aí na linha azul, essa azul mais clara, mesmo ele se afastando do presidente Lula, vamos ver que em maio de 2026 eles estavam empatados, tecnicamente, né? Presidente Lula um pouquinho à frente com 42, Flávio Bolsonaro com 41, mas estavam empatados. Uma situação mais crítica para Lula e mais feliz para o Flávio Bolsonaro. Depois de toda a questão dos áudios, de tudo mais, o Flávio Bolsonaro se distancia, chega a 38% contra os 44% do presidente Lula. Mesmo assim, ainda é muito apertado, né? Se a gente for pensar na margem de erro aí, 2 pontos percentuais para o presidente Lula para baixo, ele cai para 42%. E o Flávio Bolsonaro para cima, de 38% vai para 40%. Então ainda muito próximos. Então, no cenário de segundo turno, a situação não é tão preocupante para o Flávio Bolsonaro, mas de primeiro turno é bastante, né? Até porque é isso, Renan Santos vem garantindo esses votos dessas pessoas que ainda estão bastante indecisas. Mas os indecisos é quem dá pra gente ver nesse momento que podem definir as eleições de 2026. E ainda nesse recorte, nesse cenário de Lula 44, Flávio 38, olha a quantidade de indecisos e de branco, nulo, não sei votar. 14% diminuindo, vê que lá atrás, no comecinho do ano, no final do ano passado, estava em 16%, 17%, cai para 14%, mas os indecisos aumentam. Então, esses votos aí, que são branco, nulo e não sei votar, eles não vão ali para os candidatos, né, para o Lula e para o Flávio, eles vão para os indecisos. Então, passam do branco, ou seja, que vai até a urna eletrônica para votar branco, para um que ainda não sabe, ou seja, ele quer votar, mas ele ainda está indeciso. E chega a 4%. Se a gente somar, vai para 18%, uma porcentagem muito grande. Se já faz diferença no primeiro turno, imagina no segundo turno, que é quando se define a eleição. Vamos para o segundo cenário de segundo turno, justamente desses candidatos que vêm conseguindo os votos do Flávio Bolsonaro. Aqui a gente vê o Romeu Zema e a situação do presidente Lula muito mais tranquila. Lula com 45% dos votos, das intenções, né? E Romeu Zema, do Novo, com 35% das intenções de votos. A boca de jacaré, né, como eles dizem nos termos técnicos, aumentando, com o Zema caindo. Porque o Zema não tem recebido os votos do Flávio Bolsonaro, como a gente vem falando aqui também. Romeu Zema era estudado a ser vice do Flávio Bolsonaro. Então ele é muito ligado ao Flávio Bolsonaro. Então se o Flávio Bolsonaro tem todas aquelas questões, as pessoas transportam isso, projetam isso também para o Romeu Zema. É isso que os dados todos de outras pesquisas também estão mostrando pra gente. E branco, nulo, não sei votar, 17%, aumentam 2 pontos percentuais aí da pesquisa passada para essa, e indecisos diminuem, porque muito provavelmente dos indecisos caem ali para o branco e nulo, vão de 4% da última pesquisa para 3% nessa pesquisa. Se juntar, 20% de pessoas que ou estão indecisas ou vão até as urnas, mas vão apertar branco. E faz todo sentido que esse número aumente nesse cenário de Lula com Romeu Zema, porque não é o cenário principal, não é o cenário em que as pessoas estão já entendendo o que vai acontecer. Num cenário de Lula e Flávio Bolsonaro, é a representação do lulismo com o bolsonarismo. É o cenário principal, portanto, da polarização que vive o Brasil. Quando vai o substituto do Flávio Bolsonaro, o Romeu Zema, mesmo que seja muito próximo, que esteja muito alinhado, agora desalinhou por causa da relação do Flávio com o Daniel Vorcaro, mas mesmo assim as pessoas ainda entendem que ele é um substituto. Ah, não tem o Flávio Bolsonaro, vamos então no Romeu Zema. Mas não é todo mundo que vai pro Romeu Zema. Vamos ver o terceiro e último cenário que a gente vai te mostrar agora, nessa abertura do Acorda Metrópolis, que é o terceiro cenário com Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, que agora, né, mudou de partido para disputar a presidência da República,
foi para o PSD. Ele é a linha azul mais clara e ele segue com os 35% de intenção de votos para segundo turno. E o presidente Lula cresce no cenário com Ronaldo Caiado, vai de 44% para 45% das intenções de votos. 10 pontos percentuais nesse cenário, uma vitória mais tranquila para o presidente Lula. E, mais uma vez, 20% de não intenção de voto, né? Das pessoas que estão indecisas, 4%, e dos 16% aí de branco, nulo, não sei votar. A situação para o Ronaldo Caiado não é tão interessante assim. A do Romeu Zema também não, porque ele está caindo, e do Ronaldo Caiado está estabilizado. Independentemente do que está acontecendo no noticiário, as notícias que vão saindo, as informações, o que os Estados Unidos pensam do Brasil e tudo mais, Ronaldo Caiado segue estável. Isso nunca é muito interessante para nenhum candidato que está aí fazendo propaganda, entrar nas propagandas na TV agora do Ronaldo Caiado, e isso não está se voltando para o Ronaldo Caiado como intenção de voto. Ele segue estável. É isso. Por enquanto, esse é o registro da pesquisa Quest que a gente vai te trazer nessa abertura do Acorda Metrópolis, mas daqui a pouquinho a gente vai te trazer outros recortes que também são bastante importantes, que foram trazidos aqui pela Genial Quest.